Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos entrando. Sejam bem-vindos para mais um Evangelho. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Pati. Seja bem-vinda. Mais uma live. É uma satisfação estar aqui com vocês, mais uma vez. Aqui quem fala é Mauro Aragão, trabalhador do Lex, voluntário. Seja bem-vindo, Alex. Bom dia, Pati. Vamos entrando para mais uma live da Casa do Samaritano. Bom dia, Alex. Bom dia, Paulo. Bom dia, Andréia. Vamos entrando para mais uma live. Nós vamos ter como tema de hoje: não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Seja bem-vindo, Andréia. Aqui é Mauro Aragão em mais uma live. Jack, Aziz Gibral, Valéria Fontinelli, seja bem-vindo, Valéria. Grande Barbosa, Jaqueline, bom dia. Rômulo Maurício, seja bem-vindo a mais uma live da Casa do Samaritano. Bom dia, professor Barbosa. Vamos entrando para mais uma live. Carla Patrícia, seja bem-vinda, Carla Patrícia. O tema de hoje, nós vamos falar sobre o tema não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Um tema bem instigante. Eu vou pedir licença a vocês, que se vocês escutarem alguns barulhos aqui ao redor, fiz de tudo para evitar, mas não está sendo fácil porque os gatos inventaram de namorar aqui em plena live. Então, se tiver algum barulhozinho de fundo, me perdoe, porque eu não estou conseguindo evitar, tá bom? Marcos, seja bem-vindo, Marcos. Vamos dar início à nossa live de hoje, que tem como tema não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Bem, vamos iniciar, me apresentando mais uma vez. Eu sou Mauro Aragão, trabalhador do Lex, voluntário, há mais de 10 anos como trabalhador. E realmente o que eu posso dizer é que sejam bem-vindos. Peço licença a vocês e aos mentores de cada um de vocês para entrar no lar de vocês com essa mensagem de hoje do Evangelho, a mensagem que está sempre atual. Seja bem-vindo, Tamires, Carol. Essa mensagem que sempre é atual, porque diante do momento que nós estamos vivendo, estamos passando por muitas situações altamente desafiantes sobre julgamentos, sobre críticas e até, eu diria, condenações, né? Julgamentos, críticas e condenações. Porque hoje nós vivemos um momento diferente, o momento que nós temos as redes sociais. Então o que se fala se espalha com uma facilidade muito grande. Então cada vez mais nós precisamos ter cuidado com o que nós falamos, com os julgamentos, porque muitas vezes a imagem, a moral das pessoas é denegrida de uma forma e depois, para consertar algo que é feito dessa maneira, não é fácil. Então é um grande desafio nós lidarmos nesse momento, falarmos menos e escutarmos mais. É um grande desafio para todos nós, porque estamos todos ansiosos com essa pandemia, com esses acontecimentos. Está mexendo lá dentro com cada um de nós. Então é um desafio realmente nós lidarmos com essas emoções presas, com aquilo que nós trazemos do nosso passado. Seja bem-vindo, Nara. Com aquilo que nós trazemos do nosso passado, nossas imperfeições.
E muitos desses processos de julgamento e de crítica são automáticos. A gente pôde ver como se dividiu o país no período eleitoral, né? E ainda hoje nós vemos as pessoas julgando e criticando e condenando de uma maneira muito fácil. Abre-se a boca. Seja bem-vindo, Daniela. Bem-vinda. As pessoas abrem a boca e falam com muita facilidade de tudo, né? Seja bem-vindo, Ana Aragão. E depois, para corrigir, é um grande desafio. Então, vamos iniciar aqui. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Algumas religiões ainda hoje acreditam naquele Deus punitivo, aquele Deus que condena, Deus, o Senhor dos exércitos, né? É uma frase muito utilizada pelas interpretações bíblicas de antigamente. Deus, Senhor dos exércitos, fala muito sobre guerra. Então, isso nos traduz, nos leva ainda a um pensamento que muitas religiões têm de um Deus punitivo, de um Deus que se ocupa de punir, e de um Deus que valoriza mais uns do que outros, como se alguns fossem eleitos, né? Merecessem mais o amor, a misericórdia de Deus, quando na verdade não é isso que acontece. Deus é justiça para todos os seus filhos. Seja bem-vinda, Lara. Então Deus é justiça para todos os seus filhos. E como é que é esse julgamento que acontece? Esse julgamento que Jesus fala, ele fala sobre essa questão de não julgarmos para não sermos julgados. Ele fala muito sobre a lei de causa e efeito. Significa que, se julgarmos, nós tendemos a passar por isso no futuro para aprendermos a não mais julgar as pessoas. É um grande aprendizado que, quando essas dores, esses acontecimentos se sucedem na nossa vida. Então, assim, o primeiro julgamento que existe quando infringimos as leis de Deus são aqueles julgamentos que estão ali na nossa própria consciência. E esse julgamento muitas vezes se transforma em punição, sentimento de culpa. E o que acontece? Será que é Deus que coloca alguns desses acontecimentos para punir, para passarmos por esse sofrimento? Não, lê do engano. Na verdade, o que acontece é que nós ficamos com esse peso na nossa consciência, porque nós sabemos que estamos infringindo essa lei de Deus. E aí, com esse sentimento de culpa de tudo isso, nós atraímos as pessoas e as situações para que a gente aprenda a não mais agir assim. Vamos dar um exemplo bem clássico disso, como isso acontece. Digamos que você criticou alguém, né, de uma forma muito forte, ferrenha, expôs alguma coisa bem grave. Você vai ficar dentro de você, por mais que você não perceba, um peso na sua consciência, que pode se transformar numa culpa. Essa culpa e esse peso na consciência vão atrair situações e pessoas que vão fazer com que nós passemos por aquilo que nós fizemos os outros passar. Aquilo ali fica armazenado no nosso perispírito e nós vamos passar por essas situações para nós aprendermos. Seja bem-vindo, Carla Aniele. Então, é dessa forma que Deus coloca suas leis para que a gente possa entender como as coisas funcionam, para que a gente possa passar por isso. Seja bem-vindo, Socorro Dantas. Então, vamos ler esse trecho aqui. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei
para lapidar as adúlteras. Lapidar era apedrejar, era a expressão que se utilizava na época. Quando se fala em lapidar, era apedrejar. As mulheres adúlteras eram apedrejadas, muitas vezes até a morte. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Né? Eles perguntando a Jesus. Eles diziam isso a Jesus, tentando a fim de tê-la do que acusá-la. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estivesse em pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram, um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Olha que belo situação, que belo entendimento, que bela forma que Jesus teve de abordar esse tema. Eles tentaram encurralá-lo, como tentaram muitas vezes, para que ele falasse alguma coisa que desse vazão a essa condenação. Só que ele começou a escrever sobre a terra, e dizem os estudiosos que essas escritas sobre a terra, ele estava escrevendo os pecados de cada um dos acusadores da mulher adúltera. Enquanto cada um que olhava para ele atrás dessas respostas, ele escrevia na terra o pecado dessas pessoas. E ele, muito calmamente, seja bem-vindo aqui, Ariane, Tati, Renner, Isabel, João. Então, assim, olha como ele agiu de uma forma maravilhosa e fantástica. Ele fez a seguinte pergunta e a seguinte indagação: quem de vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então ele conversou, é como se ele tivesse conversado individualmente com cada uma daquelas pessoas, para evitar que a mulher fosse apedrejada. E por que, Mauro, tudo isso? Olha, se existia uma lei, a mulher era adúltera, por que é que Jesus agiu dessa forma? Por quê? Porque Jesus fez essa pergunta: quem tivesse sem pecado, que atire a primeira pedra. Primeiro, ele quis demonstrar que aquelas pessoas que estavam ali acusando não tinham moral para acusarem essa mulher adúltera. E nós temos várias indagações sobre isso. Cadê o cúmplice da mulher adúltera que não apareceu? Né? A mulher, desde sempre foi vilipendiada nos seus direitos, maltratada, né? Porque não apareceu o homem que foi cúmplice desse adultério, né? Então, tem muitas questões que estão por trás, a parte moral, né? A parte moral de tudo isso. Quer dizer, Jesus respeitava a lei dos homens, só que aquelas pessoas não tinham moral suficiente para isso. Os acusadores não tinham moral. Eles pecavam tanto quanto ela. Então, o que Jesus quis dizer? Que as leis precisam estar na nossa consciência e na nossa moral. Que a moral precisa e deve estar sempre acima das leis, que é o mais importante. E ele falou ao final para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Ele respeitou as leis dos homens de Moisés. Só que ele, nesse momento, ele resolveu várias questões. Primeiro, a mulher era desprezada nesse sentido de ser adúltera. A questão moral dos acusadores, que não tinham moral para isso, né? Uma outra questão. E eu pergunto a vocês, será que nós não vemos no nosso dia a dia, todos os dias, as pessoas passarem por situações assim, né? Será que vocês não têm exemplos de situações assim, onde no próprio Brasil, por exemplo, você vê as leis, você vê que se coloca leis de todas as formas, mas cadê o respeito às leis? Por que não se respeita as leis escritas, as leis dos homens?
não se respeita porque falta a moral que está por trás daqueles que construíram essas leis, daqueles que buscam fazer com que a sociedade cumpra essas leis, que exijam da sociedade essas leis. Então, muitas situações, muitos escândalos acontecem, então as leis não prevalecem. E no Brasil nós temos um retrato muito claro de tudo isso. Então é preciso nós atentarmos para as leis morais, atentarmos para a mensagem que Jesus colocou. Jesus falou para o Espírito nesse momento. Ele falou lá dentro de cada um daquelas pessoas. Porque o que é que aconteceria se o primeiro atirasse a pedra? Dificilmente haveria condição de conter tudo isso. Porque é o efeito manada. A gente vê esse efeito manada quando? A gente vê esse efeito manada quando está todo mundo em algum momento brigando, discutindo, sem agressão, e um começa a agressão. Você vê nas torcidas organizadas, que são, na verdade, desorganizadas, quando está aquele atrito e um começa a agressão, todos os outros começam a agressão. Então Jesus, de uma forma extremamente inteligente, quis evitar esse efeito manada. Esse efeito manada que às vezes acontece nas igrejas também, em algumas igrejas, onde algumas pessoas começam a entrar em algum transe de energia e várias pessoas às vezes caem juntos ou gritam. Esse é o efeito manada, quando um começa e essa ação se intensifica e todos os outros repetem automaticamente, energeticamente, esses acontecimentos. É bem interessante que nas terapias que a gente trabalha eu pude fazer isso em relação a um grupo de pessoas, né? Nesse sentido de usar as energias mesméricas, né? Essas energias que foram criadas por Mesmer, que muitos estudiosos espíritas depois estudaram, cientistas, sobre a energia do magnetismo que cada um de nós tem, o magnetismo animal. Seja bem-vindo, Marcos, ao Rocha. Então, assim, Jesus quis evitar esse efeito manada. E eu lembrando agora de uma história muito interessante de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna é um grande poeta mesmo, humorista, né? Do Alto da Compadecida. Tem uma história que ele fala e que demonstra um pouco esse efeito manada. Ele conta que toda cidade tem o seu doido oficial, ele chama. E na cidade, me parece a cidade natal dele, Taperoá, né? Ele conta que um determinado dia o doido da cidade colou o ouvido no muro. E várias pessoas começaram também a repetir a mesma coisa. E aí todo mundo começou a repetir a mesma coisa, né? Colar o ouvido, vendo o doido colar o ouvido no muro, todo mundo começou a repetir a mesma coisa. E aí alguém dito normal chegou para o doido e disse: Ei, eu não estou ouvindo nada. Aí o doido falou para todo mundo: tá assim desde manhã cedo. Então, o efeito manada, Jesus conseguiu trabalhar naquele momento e evitar. Então a mensagem, seja bem-vindo, Kátia, Marina. Então, ele deixou muito claro que ele respeita as leis dos homens. Vá e não peques mais. Perfeito. E vocês sabem o que aconteceu com essa mulher adúltera? Alguns anos depois, considerada adúltera? 10 anos depois, na cidade de Tiro, ela recolhia na sua casa enfermos, doentes, leprosos, pessoas que sofriam das mais diversas chagas. Ela atendia, acolhia com unguento, com amor, com atenção. Olha que fantástico, né? Ela, além de não voltar a fazer aquilo, ela, se a gente for usar os termos que muitas igrejas chamam, ela se converteu. Ela buscou, a partir daí, mudar os seus conceitos e começou a seguir Jesus. Olha como valeu a pena Jesus admoestar aquelas pessoas de uma forma tão forte, tão intensa, tão perfeita. Então, aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra,
Essa máxima nos faz da indulgência um dever, que não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode cair sobre nós. Então, diante de tudo isso, precisamos ficar muito atentos a esses exemplos, a buscarmos ter essa autoridade moral, termos esse exemplo de Jesus. Jesus, quando chegava num ambiente, ele falava para atingir mais as pessoas, mas a sua presença já fazia modificar os seus corações, porque a moral era tão elevada que a vibração era de um nível extremamente alto. Então, assim, nós não temos o direito de julgar ninguém. Se olharmos um pouco para trás, nós vamos perceber que nós fizemos muito do que nós pretendemos ou pretendamos julgar as pessoas. Tem uma história que eu gosto muito que fala da moral, né? Essa história eu escutei há muitos anos atrás, mas eu gosto muito dela, e que conta a história de Gandhi. Gandhi, ele era tido na sua região, no seu país, né, um indiano que promoveu a paz através da palavra. Ele era conhecido como um grande exemplo que as pessoas e as famílias indianas seguiam na época. E o que Gandhi falava, as ações que Gandhi fazia, tinham uma repercussão muito grande em tudo. O que Gandhi fazia era copiado, era exemplificado, e todos respeitavam Gandhi. Até que, um certo dia, conta a história, que uma mãe, preocupada com o seu filho, que abusava do açúcar, comia muito açúcar o filho dessa senhora indiana. E aí, ela preocupada, ela disse, eu preciso ir até Gandhi, porque tudo que eu fiz não surtiu efeito, não surtiu resultado. Quem sabe, se Gandhi falar para esse meu filho, ele possa mudar esse hábito de comer açúcar. Então ela se dirigiu, né, até Gandhi e chegou até ele, após, né, os desafios muitas vezes para encontrar Gandhi, e ela se dirigiu a ele e falou antes, conversando no ouvido, né, do Gandhi. Gandhi, pede para o meu filho deixar de comer açúcar, ele come muito açúcar. Gandhi parou alguns instantes e falou para ela, sussurrando, venha daqui uma semana, por favor. E não deu explicações disso. Não deu explicações nenhuma. A mulher achou estranho, mas é tão simples Gandhi falar para as pessoas, para esse meu filho, e dizer para ele não comer açúcar. É muito simples. Por que Gandhi não fez isso? Eu vim de tão longe, acreditando na moral, na força que Gandhi tem. E aí ela voltou uma semana depois, alegre, satisfeita. Agora Gandhi vai falar para o meu filho. E ele com certeza vai escutar Gandhi e deixar de comer açúcar. E ele falou novamente, né, no ouvido de Gandhi. E o Gandhi já sabia, né, já reconheceu o garoto. Chegou e falou no ouvido dela e disse o seguinte, vem daqui uma semana. E ela ficou extremamente preocupada. Meu Deus, Gandhi, essa pessoa de moral elevada que eu acredito tanto, está querendo me fazer de besta? Já vim 2 vezes para pedir para que ele fale para meu filho não comer açúcar, porque ele come muito açúcar. E aí ela foi para casa e ela pensou em casa, poxa, Gandhi é sábio, ele deve saber o que está fazendo, todos o respeitam. Então eu preciso engolir o meu orgulho nesse momento e voltar lá, mais uma vez. Mas dentro de mim vai ser a última vez, não tenho como sair de tão distante
para buscar isso. Seja bem-vindo, Maria Maltês, Verbênia. Então, essa mulher foi novamente diante de Gandhi. Aí Gandhi chegou diante do menino, o garoto, olhou nos olhos e disse: garoto, chamou pelo nome e disse: para de comer açúcar. E aí o menino tomou aquele impacto, a mãe tomou, ficou em silêncio. E Gandhi percebeu que a mensagem havia chegado de uma forma forte e intensa, com toda a energia do seu ser. Havia chegado ali no coração daquela criança e ele percebeu que a criança ia seguir aquela mensagem onde ele falou com a voz, com o olhar, com a moral que ele tinha como ninguém. E a mãe ficou impressionada com tudo aquilo, com as reações. E a mãe chegou no ouvido de Gandhi na extrema curiosidade. Meu Deus, por quê? Por que não falou algo tão simples há 2 semanas atrás? E aí ela chegou para Gandhi e fez essa pergunta. Gandhi, há 2 semanas atrás eu vim pela primeira vez para que você pedisse para o meu filho deixar de comer açúcar e você o fez agora. Com muita evidência, com muita propriedade, de forma muito linda. Por que há 2 semanas atrás você não falou isso para meu filho? Gandhi parou por alguns instantes, olhou nos olhos da mulher e falou o seguinte: há 2 semanas atrás eu também comia açúcar. A mãe parou, entendeu a mensagem. Então, Gandhi antes não tinha moral para falar aquilo. Depois, ele buscou a moral. Ele fazia o que estava falando. Antes, ele não tinha moral para falar o que a mãe queria que ele falasse. E assim, aqueles escribas, aqueles acusadores não tinham moral para acusar, para condenar e para criticar. Não tinham moral alguma. E aí, quando não se tem essa moral e se encontra com a energia de um Espírito de Jesus, aí sim, aí penetra lá dentro, aí atinge a alma, o recôndito do ser, de forma muito forte, muito intensa. Então, antes de julgarmos e de criticarmos, é importante nós olharmos para dentro de cada um de nós e analisarmos, será se nós temos moral suficiente para nós criticarmos, condenarmos e acusarmos e expormos as pessoas nas redes sociais? Se a gente olhar para trás e refletir alguns segundos, nós deixaremos de proferir palavras amargas, doídas, de falar coisas que possam maltratar, atingir, fazer os outros sofrerem de forma muito intensa, e depois, para corrigir isso, pode durar um dia, uma semana, dezenas de dias, meses, anos e até séculos. Então, pensemos cada um de nós nesse dia. Sim, Tamires, é uma história que sempre nos toca o coração. Então, possamos, na verdade, refletir sempre, principalmente nesse movimento de Covid, que está muita gente angustiada, muita gente com muita tensão acumulada. Nós estamos à flor da pele. Então, é como se nós estivéssemos ali enjaulados e a gente depois começasse a sair. Então, a gente está desnorteado, sem saber o que fazer. Então, é o momento da gente aquietar para poder saber que decisões nós vamos tomar. Seja bem-vindo, Lúcia Ângela. Então, é um momento de nós refletirmos na hora de julgarmos, de criticarmos todas as pessoas que nos deparamos à nossa volta. É um exercício de paciência, de tolerância, de indulgência todos os dias. Recebamos a mensagem que o Divino Mestre Jesus nos passou há mais de 2000 anos, mas que continua presente a cada momento, em cada pensamento, em cada ação que nós temos todos os nossos dias. Mensagem há 2000 anos que nunca se perdeu, está cada dia mais viva no coração de cada um de nós. Porque ele falava para a nossa alma,
palavra lá para o nosso ser, para o nosso espírito, e por isso que essa mensagem perdura há tanto tempo, onde ele falava e dava o exemplo. Então, que assim seja, que possamos realmente estarmos cada dia mais fortalecidos na nossa fé. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês juntos, reunidos, conversando um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. E nós esperamos que o mais breve possível nós possamos estar juntos novamente, nos abraçando, trocando olhares, trocando gestos, trocando palavras carinhosas e afetivas dentro da nossa casa espírita. E que possamos agora, avisando também que nós temos o Evangelho todos os dias às 9 horas, convidem seus amigos. Nós temos o Enxugando Lágrimas, às segundas-feiras. Nós temos também os Diálogos Fraternos, tem uma lista de pessoas que estão disponíveis para fazer diálogos fraternos nesse período, enquanto nós não podemos nos abraçar. Então vamos nesse momento nos conectarmos para fazermos a nossa prece de encerramento, nesse dia onde nós começamos novamente a voltar a nos encontrarmos com a luz que muitos de nós havíamos perdido, a desesperança de voltarmos ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Então vamos nesse momento nos concentrarmos nas palavras de Jesus, pensando na imagem de Jesus, como se ele estivesse falando para cada um de nós, falando para nossos corações. Deus Pai de infinita bondade, Divino Mestre Jesus, Espíritos amigos, cada um de nossos mentores, que possamos nesse momento agradecer por mais um dia de existência, por mais uma oportunidade de trocarmos essa energia maravilhosa, essa energia do amor, essa energia do ensinamento, que possamos realmente agradecer por mais um dia de existência, por essa oportunidade de estarmos reencarnados, pelo alimento, agradecermos pelo teto, agradecermos pela doutrina espírita, pelos animais, pela natureza, pelos nossos pulmões, pela nossa saúde, pela nossa família. E que possamos estar aqui sempre sintonizados com a Tua palavra, Divino Mestre Jesus, recebendo nos nossos corações toda a energia crística que todos nós temos, cada um de nós. Um dia nos falastes, vós sois deuses, e que possamos nos sentir a cada dia um pouquinho mais co-criadores do universo, co-criadores da nossa vida e de nossa existência. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus possa estar com cada um de vocês nos seus lares, com suas famílias, com muita paz e saúde, hoje, nesse final de semana, em todos os dias de vossas vidas, hoje e sempre. Um grande abraço no coração de vocês, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Muita paz.